As nossas séries de videoaulas só estão começando e hoje o tema tá imperdível. Nós iremos entender como as redações são corrigidas pelas bancas. Professor, por que é que nós precisamos entender como é que as redações são corrigidas? Sabe por quê? Porque quando você entende todo o processo completo, desde a produção até a correção, facilita tudo para que você possa trabalhar todas as suas dificuldades na elaboração, tá certo? Então a videoaula de hoje está imperdível, então não esqueça, porque hoje eu vou te revelar segredos que nenhum professor da vida já falou a você. Então não perca tempo, ative os sininhos para receber as notificações e fique por dentro de todos os vídeos que serão apresentados aqui no canal. Roda o VT! Então olha só, na videoaula de hoje nós iremos entender um pouco todo o passo a passo para a correção de uma redação. E aí vem a primeira pergunta. Você sabia que a correção é feita de uma forma totalmente diferente do que você imagina? Ou do que a gente pensa? E aí? Então olha só, após a finalização da redação, ela é colocada no envelope, é entregue ao MEC. E em seguida, o MEC digitaliza e envia para milhares de corretores que se cadastram para corrigi-las as redações. Beleza? Eles corrigem a redação avaliando de 0 a 1000. Tudo isso de forma bem rápida, olha só, de forma bem rápida. Segundo um professor que publicou no portal da Globo.com em anos anteriores, ele disse o seguinte: já corrigi uma redação em 40 segundos. O nome dele é André. É aqui o ponto-chave que você precisa observar para tirar uma boa nota na redação. O avaliador, ele não pega o marcador para corrigir palavra por palavra, certo? Ele não fica marcando os acentos ou vírgulas que estão faltando, beleza? Se você for se preocupar com vírgulas e acentos, irá perder outros elementos fundamentais para elaborar uma boa redação, certo? Então, o que eu devo fazer, professor Ismael, para que o corretor avalie minha redação de forma bem organizada? Em que partes eu devo focar? Então, olha só, gente. Quando o corretor ele abre a sua redação, ele só vai bater o olho e ver se tem os padrões de uma boa redação. Os padrões, não esqueçam aí. O corretor, ele lê rapidamente o seu texto e verifica as competências que o MEC exige que as redações tenham. Ele busca os padrões, não esqueça. Se o seu texto possui esses padrões, você ganha os pontos necessários. Mas se o seu texto não possui todos esses pontos que eu falei, e aí que vai ser perdidos o pontinho passo a passo até chegar no 0. Então, olha só. Aí você pensa, então é simples, professor Ismael, basta só que eu escreva a redação utilizando esses padrões. Certo, mas não é só isso, gente. O corretor ele precisa ver centenas de redações por dia. Então, nesse caso, observa aqui, como ele demora pouco tempo para corrigir o seu texto, entra um detalhe que faz toda a diferença. Não basta que a sua redação tenha os padrões corretos. Você precisa aprender de maneira mais simples e mais clara a como colocar esses padrões, certo? Você precisa ser objetivo e o mais breve possível. Assim o corretor veja em poucos segundos o que você fez de forma certa. Sabe por quê? Porque quanto mais claros e visíveis os padrões estiverem, maior são as suas possibilidades e chances de tirar uma boa nota. Beleza? Em entrevista à revista Veja, um ex-corretor do Enem falou o seguinte: ao corrigir as redações, a gente sente os olhos cansados e chega exausto ao fim do processo. E pode ter certeza, ninguém avalia da mesma forma a primeira e a última redação do dia. Então observa aí, ninguém avalia da mesma forma a primeira e a última redação do dia. Então, como você sabe como é que você sabe se a sua redação vai ser a primeira ou a centésima a ser corrigida? Então, o corretor tem que visualizar os padrões logo de cara, para que ele possa entender que sua redação foi completa. Mesmo que a sua redação seja a última, você precisa colocar logo todos os padrões para que você não perca os limites. Beleza? E aí, professor, como é que eu devo fazer isso? Como fazer com que a sua redação seja bem avaliada, independentemente da ordem?
através das técnicas certas que são colocadas na cara do corretor os padrões que ele procura. Então, com técnicas, você tira 1000. É fácil, não é difícil. Então, veja a seguir um exemplo prático de como seria uma técnica de empregar os padrões da redação. Com a técnica, ou seja, com a minha técnica, você conseguirá elaborar uma proposta de intervenção para que o corretor possa identificar os padrões esperados em menos de 10 segundos. Olha só, em menos de 10 segundos. Na conclusão, você deverá propor uma solução para o problema. A minha técnica é a técnica TRAMS ou SMART. Vamos lá entender. Vamos lá entender todo o passo a passo. Primeiro, o que é S? Que é específico. Então, eu tenho S, tá? S, R, M, A, T. SMART, tá? SMART ou TRAMS. Olha só. S é o que? Específica. A sua proposta precisa ser específica e não generalista. Olha só. O que é uma proposta generalista? É aquela que resolve o que é o problema, qual é a solução e quem vai solucionar. A sua proposta de intervenção não pode ser: se todo mundo fizer a sua parte, o problema será resolvido. Nunca faça isso dentro da sua proposta de intervenção. Na mente do corretor, ele iria perguntar o seguinte: quem é esse cada um? O que é esse problema? Qual é a parte de cada um? Então, observa isso. Portanto, a sua proposta não deve ser geral, mas específica, respondendo qual é o problema e quem vai solucionar esse problema. Outra coisa, o que é interessante também é você entender quando é que ela é mensurável. Acabamos de entender a específica, tem que ser específica ao tema. E agora mensurável. O que é uma proposta de redação mensurável? Você tem que mostrar o que vai medir o sucesso na sua proposta. Ela deve responder à pergunta: que benefício a minha proposta trará? Então você tem que responder essa pergunta dentro da sua conclusão. Ela tem que ser atingível, que é o A, atingível, beleza? A sua proposta de intervenção não pode ser: deve-se criar uma lei para que todos os brasileiros sejam obrigados a plantar 10 árvores em casa e vamos preservar o meio ambiente. Não pode ser assim. Quando é que uma proposta é atingível? Como você de cara coloca para impactar mesmo as suas informações. Pois, por mais bonitinha que seja, gente, mas não é atingível, tá certo? Portanto, não é uma boa proposta que eu acabei de dizer para vocês. Sua redação também tem que ser relevante. Uma proposta relevante faz toda a diferença na vida das pessoas, certo? Sua proposta também tem que ser temática. Sua proposta de intervenção tem que representar uma relação com o tema e principalmente com a tese que você está defendendo. Sua conclusão tem que ser baseada nas duas teses, na solução das duas teses. Para que você entenda melhor, eu vou te dar algum exemplo de uma proposta de intervenção retirada do MEC. Olha só, o tema da redação era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E a proposta escrita pela candidata foi: fica evidente, portanto, que a intolerância religiosa precisa ser combatida. Cabe ao Ministério da Cultura desenvolver campanhas publicitárias que estimulem o respeito às diferentes vertentes religiosas como forma de garantir a coletividade do corpo social. Assim, a sociedade brasileira poderá garantir o exercício da cidadania de todos os setores sociais e, finalmente, ultrapassar antigos paradigmas. Então, olha só, gente, se ela se encaixa na técnica ou não. E aí, se encaixou? Se encaixou. Então, observa isso, é essencial. Quando é que ela deve ser específica? E aí, vamos observar se essa proposta que eu acabei de falar para vocês, se ela foi específica. Primeiro, ela foi ou não? Sim, ela foi específica, porque ela mostra o que é o problema, que no caso é a intolerância religiosa, que precisa ser combatida. Quem é que vai solucionar o problema? O Ministério da Cultura. E o que ele vai fazer para solucionar? Fazendo campanhas publicitárias que estimulem o respeito e as diferenças. Então, olha só, vertentes religiosas como forma geral de garantir a coletividade do grupo social. E aí, será se ela foi mensurável ou não? Sim, ela foi mensurável, porque ela mostra o benefício da proposta de intervenção e a autora mostra também isso no fim do texto, quando ela diz o seguinte: a sociedade brasileira poderá garantir o exercício da cidadania
de todos os setores sociais e, finalmente, ultrapassar antigos paradigmas. Então, ela é atingível? Sim, ela foi atingível, pois foi possível fazer campanhas publicitárias que estimulem o respeito às diferentes vertentes religiosas. E aí, ela é relevante? Sim, ela é relevante porque vai impactar as pessoas e a sociedade. E aí, ela é temática? Sim, porque logo na primeira frase, a candidata ela deixa isso bem claro aos nossos olhos, beleza? Então fica evidente, portanto, que a intolerância precisa ser combatida. Cabe ao Ministério da Cultura desenvolver, nesse caso, e aí o que você achou da minha proposta número 1? Achou excelentes? Então cabe a pontuar que essa técnica ela vale apenas para a conclusão. Como você ganha a pontuação máxima na competência 5? Através de quê? Da proposta de intervenção. Então isso é importante. As demais técnicas serão trabalhadas detalhadamente em outras videoaulas, beleza? Então a videoaula de hoje finaliza por aqui e você irá acompanhar na próxima aula os principais meios para se controlar diante da elaboração de uma redação. Então se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já, ative os sininhos para receber as notificações e fique por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser!